Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 21. O Evangelho de João, no capítulo 21. Eu começo a ler o verso de número 15. Esta conversa de Jesus com Simão Pedro. Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, que a Nova Versão Internacional traduziu como Simão filho de Jesus. Bartimeu, filho de Timeu. Bar Jonas, filho de Jonas. E aqui Jonas, João. Então essa conversa de Jesus com Simão Pedro, filho de João. João capítulo 21, verso 15. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou entristecido por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Que Deus nos dê o entendimento e a experiência desse amor. Amém. Pedro é uma dessas pessoas a respeito das quais estamos acostumados a dizer que tem uma autoestima inabalável. Pessoas que não estão muito preocupadas com as opiniões alheias. Pessoas que não se sentem intimidadas em público. Falam, agem, participam, se envolvem, se comprometem. Pedro tem esta personalidade expansiva, expressiva. Pedro era um sujeito carismático, líder. No meio de um grupo ele se sobressaía fácil. Provavelmente controlava as conversas, dava os assuntos, comandava o humor, inclusive, do grupo. Pedro é um dos discípulos de Jesus, incluído entre os 12 apóstolos, como chamamos, uma das figuras mais proeminentes do Novo Testamento. Em o Novo Testamento, acredito que Pedro só perde para Paulo apóstolo. Mas mesmo assim, nos primeiros anos da história da igreja cristã, Pedro é uma figura emblemática. No ministério de Jesus, e naqueles 3 anos do ministério de Jesus, com absoluta certeza, Pedro foi a figura mais emblemática. Ele participa intensamente, ele mergulha com toda a intensidade de sua alma na pessoa de Jesus, no projeto de Jesus, no propósito de Jesus, na convocação de Jesus. Pedro vai para dentro de Jesus com tudo que ele é e com tudo que ele tem, sem medo, sem travas e sem nenhuma reserva. Ele se entrega e se doa absolutamente. É escandaloso na sua entrega, ele fala, ele participa, ele é intenso. Ele é, inclusive, para pessoas como eu, exagerado na maneira como se relaciona com Jesus. A começar do primeiro encontro de Pedro com Jesus. Primeiro encontro, Jesus está ensinando no Mar da Galileia. Você sabe, o Mar da Galileia, na verdade, é um lago de água doce. É chamado Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. A cidade de Tiberíades fica bem à margem do lago de Genezaré, Mar da Galileia, tudo igual. Mas é um lago de água doce.
E Jesus está ensinando às margens do mar da Galileia, e a multidão se aproximando. Jesus entra na água, vai dando passos para trás, a multidão vai se achegando. Jesus olha ao lado, tem um barco, é Pedro quem está no barco. Jesus pede o barco emprestado, entra no barco, leva o barco um pouquinho mais ao fundo, a multidão fica onde consegue chegar para ouvir a Jesus, ouvir. E à medida em que Pedro, que é o dono do barco, vai ouvindo Jesus, ele cai no chão e diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro é o primeiro sujeito a perceber que há uma singularidade na pessoa de Jesus, que há uma manifestação divina na pessoa de Jesus. É a mesma experiência de Isaías no capítulo 6, do profeta Isaías, quando a glória de Deus enche o templo. Isaías cai ao chão e diz a Deus: ai de mim, eu vou perecer, eu vou morrer, porque eu sou pecador. É esta profunda consciência de inadequação diante da pureza, da santidade e da glória de Deus. Todo mundo que disser para você que teve um encontro pessoal com Jesus e saiu desse encontro pessoal com Jesus cheio de orgulho, não foi com Jesus. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos humilhados pela presença divina. Nós somos invadidos pelo que Rudolf Otto chamou de um misto de alegria intensa, mas quase que de um pânico, de um medo, de um pavor. Se você observar, toda vez que a glória de Deus se manifesta para alguém na Bíblia Sagrada, a primeira palavra pronunciada é: não temas. Toda vez que Deus aparece para alguém intensamente, a palavra de Deus a esse alguém é: não temas, não temas, calma, não precisa ficar preocupado, calma, eu não vou matar você, eu não vou consumir você com a minha santidade, com a minha glória, calma, não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Pedro é o camarada que tem essa experiência na presença de Jesus. Ele está presente nos momentos mais íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João formavam o círculo de discípulos mais íntimos e próximos de Jesus. É Pedro quem recebe a revelação a respeito de Jesus como o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E então Jesus diz: olhe, não foi você quem descobriu isso, mas o meu Pai revelou isso para você. Deus colocou na boca de Pedro as palavras mais extraordinárias que já foram pronunciadas por um ser humano em todos os dias, em todos os períodos, em todos os tempos, em todos os lugares da história. O ser humano que pronunciou com seus lábios a respeito de Jesus de Nazaré: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nenhuma fala de nenhum ser humano em tempo algum foi tão importante, tão profunda, tão verdadeira quanto essa fala de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É Pedro quem está comprometido com Jesus, com a causa de Jesus, com o reino de Jesus, e ele diz a Jesus o seguinte: eu estou tão comprometido contigo, que eu vou morrer, mas eu não vou te abandonar. Porque no momento em que Pedro declara, por revelação divina: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus começa a dizer assim: pois isto é verdade, e eu, o Cristo, Filho de Deus, eu vou ser preso, vou sofrer, vou morrer, e vou ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro diz: morrer não, você é o Messias, você é o ungido, você é o escolhido de Deus, você não vai morrer, e eu não vou deixar ninguém matar você, eu vou ficar do seu lado. Para que alguém mate você, primeiro vai ter que me matar. Esse era o nível de comprometimento de Pedro com Jesus. Jesus vira-se para Pedro e diz: ah, Pedro, você está enganado a respeito de você mesmo. Antes de o galo cantar, amanhã pela manhã, você me terá negado 3 vezes. E Pedro nega a Jesus 3 vezes. Na manhã seguinte ao julgamento de Jesus, porque Jesus é preso no Getsêmani,
no Jardim das Oliveiras, no Monte do Getsêmani, é levado e é jogado de um lado para o outro, da casa de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, para a casa de Herodes, para o palácio de Pilatos, volta para o palácio de Herodes, e Jesus passa a noite sendo julgado pelo Sinédrio, e durante essa noite Pedro nega a Jesus 3 vezes. Ao amanhecer do dia, Pedro está no caminho de Jesus e ele cruza olhares com Jesus. E naquele momento em que Pedro e Jesus cruzam o seu olhar, Pedro toma consciência das palavras de Jesus: você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E Pedro cai num pranto desesperado e chora uma dor sem fim e chora uma dor sem medida. Se recolhe, Jesus é morto crucificado, ressuscita ao 3º dia e aparece aos seus discípulos, mas primeiro aparece às mulheres. São as mulheres que vão ao túmulo de Jesus no domingo da ressurreição. E Maria Madalena conversa com Jesus no jardim do túmulo. E Jesus diz assim: digam, vocês mulheres, digam aos meus discípulos que eu espero por eles na praia. E as mulheres vão correndo para a casa onde todos os discípulos estão escondidos e amedrontados. Jesus morreu. Roma esmagou o projeto salvífico de Deus para Israel. O Messias, o Cristo, o escolhido, está morto. Os discípulos estão desesperados, estão sem entender o que aconteceu, amedrontados, estão lá numa casa. As mulheres entram dizendo: ele ressuscitou e está esperando por vocês lá na praia. Aí é aquela correria, os caras se levantam, começam a se vestir, amarrar os seus cintos, calçar as suas sandálias, e eles vão um animando o outro, corre rápido, 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 e Pedro está parado, congelado. Ele não sabe se vai ao encontro de Jesus, se não vai. Negou. Decepcionou Jesus. Então Maria Madalena diz assim: Pedro, ele está esperando você. Aí o Pedro diz assim: como assim me esperando? Está esperando assim todo mundo ou falou que estava me esperando? Falou meu nome? Ou falou todo mundo? E a Maria Madalena diz assim: não, ele disse assim: olha Pedro, diga aos meus discípulos e a Pedro que eu espero por eles lá na praia. E é verdade, leia Marcos 16, versículo 7. Diga aos meus discípulos e a Pedro, que eu espero por eles lá na praia. E é esse momento aqui. Quando eles estão pescando, sem sucesso algum, estão voltando para a praia, e Jesus está lá, e diz: ei, vocês têm peixe? E eles dizem: não pescamos nada essa noite. E Jesus diz: tentem novamente, joguem a rede para o lado direito do barco. Primeiro encontro de Jesus com eles foi exatamente assim. Eles pescaram a chamada pesca maravilhosa. E quando aquele alguém lá da praia diz: jogue a rede do lado direito, eles jogam e pegam uma quantidade imensa de peixes, na verdade 153 peixes. Eles pegam os peixes. Imediatamente João grita: é Jesus! E o Pedro, diz a Bíblia Sagrada aqui em João 21, que o Pedro estava nu, vestiu-se, atirou-se na água e foi nadando para encontrar Jesus. Não esperou nem o barco chegar. Esse é o Pedro. Superlativo, exagerado e intenso. Já mergulhou e foi nadando, foi o primeiro a chegar, o primeiro a correr na direção de Jesus. E eles então têm a sua refeição, a sua comunhão. Jesus se manifesta a eles, eles sabem que estão com Jesus, e aí acontece essa conversa: Pedro, você me ama? Aí o Pedro diz: tu sabes que te amo. Agora imagina isso, você acabou de negar 3 vezes a Jesus, você decepcionou de maneira absoluta, porque acho que na Bíblia esse negócio de 3 vezes tem a ver com absoluto. Daniel orou 3 vezes,
Jesus orou 3 vezes no Getsêmani. Pedro negou 3 vezes. 3 vezes é um negócio assim, meio Pai, Filho e Espírito Santo, é o absoluto. 3. Então você negou absolutamente, você negou e não tem dúvida que você negou. Você negou e negou mesmo, não foi acidente, você não estava distraído, não estava no momento de fraqueza, você negou mesmo, e você decepcionou a Jesus, e você se decepcionou com você mesmo, com você mesma, você fez uma coisa que você não imaginava que você seria capaz de fazer, você fez uma coisa que ninguém acreditava que você seria capaz de fazer, você pagou a maior vergonha da história da sua vida, você acaba de chorar 2 noites seguidas, intensamente, você chora sem parar, envergonhado, envergonhada, você põe a mão na sua cabeça e diz, como eu pude fazer isso, eu preferia ter morrido do que ter feito isso que eu fiz, e você está nessa agonia, aí vem a pessoa que você mais amava, e que você traiu, e que você feriu, e que você machucou, e ela olha na sua cara e diz, você me ama? Você vai dizer o quê? Aí o Pedro sai com essa, tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pela 2ª vez, você me ama? Tu sabes que eu te amo. 3ª vez, tu sabes que eu te amo. É uma afirmação de amor em termos absolutos, mais ou menos, você vai entender depois. Mas acho que Jesus está substituindo a memória da negação, 3 vezes negou, por uma memória de declaração de amor. 3 vezes afirmou o amor. Mas há um jogo de palavras aqui nessa conversa. Nós usamos o amor com uma palavra só. Nós amamos o nosso cachorro, um cheeseburger, a cidade de São Paulo, o cônjuge, os filhos e o pai e a mãe. Eu acho assim, interessante, você pega o seu cachorrinho no colo, ele lambe a sua cara, você fala assim, eu te amo, lindinho. Aí você vira para sua esposa e fala, também te amo. Aí a sua mãe sentada lá depois do almoço do domingo, você vira para ela e diz, também amo você, mamãe. E aí depois você faz assim, ó, nossa, eu amo ar-condicionado. Os gregos não, os gregos tinham palavras diferentes para amor. Storge é a palavra amor, dirigida ao cachorrinho, ao ar-condicionado, ao Ayrton Senna, storge. Eros é o amor aquele mesmo da cama, que pega fogo, aleluia. Ali é o amor erótico, é o amor que um come o outro, um vai para dentro do outro. Esse é o amor assim, amor de casal, amor de homem com mulher, amor de sexo, erótico, amor eros. Ágape é o amor divino, puro. O amor de Deus é o amor ágape. Diferente do eros. O eros é um amor guloso, egoísta. Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Pá, pá, pá. Mata por amor. Eros mata. Ágape morre. Deus olha para você e diz assim, eu te amo tanto. Tanto, tanto, que por amor a você eu estou disposto a morrer. O eros diz assim, eu te amo tanto, que se você não me amar de volta, eu te mato. Esse é o eros. Eros é o amor que quer para si. Ágape é o amor que se dá, que doa. Ágape é o amor que se sacrifica. Ágape é o amor que perdoa 70 vezes 7. Ágape é um amor que dói. Ágape é um amor que respeita. Ágape é o amor de Deus, que olha para nós que somos por Ele amados, e Deus olha
a nossa ingratidão, a nossa rebelião, a nossa negação do seu amor. E Deus se derrama em lágrimas de amor e sofre de amor, como Jesus, por exemplo, às portas de Jerusalém, em lágrimas dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas, quantas vezes eu quis te abraçar e te acolher, como a galinha os seus pintinhos debaixo das suas asas. E Jesus chora, chora, chora. Ágape é o amor que soa sangue. Ágape é o amor de agonia pelo amado. E os gregos também tinham filéu, o amor dos amigos, o amor da simpatia, da empatia, da afinidade, da cumplicidade, do prazer da companhia. Amigo não precisa fazer força para amar o outro amigo. Amigo, amigo, aconteceu. A gente é amigo. Costuma-se dizer no popular, eu não acredito nessas coisas, diz assim: o santo bateu. Bateu o santo, combinou o santo. Aí a gente ficou amigo. Eu me lembro uma vez, fui convidado para jantar por um casal da nossa igreja, e depois do jantar, ele falou assim: aqui os homens lavam a louça. Eu falei: pô, que roubada, mas tudo bem, fui lavar a louça com o cara. Lá na cozinha, lavando louça, ele vira para mim e diz assim: e aí, tem jeito? Eu falei: opa, tem jeito do quê? Ele falou: da gente ser amigo. Aí, naquele dia eu tinha tomado remédio, eu fiquei de boa, mas eu deu vontade de dizer assim: claro que não, bicho. Se tu tem que perguntar se a gente é amigo, é porque não é. Amigo a gente se reconhece, amigo é amigo. A gente tem prazer de estar junto, senta para comer pizza, a hora passa e a gente não percebe, é legal. É legal, é gostoso, é agradável. Esse é o amor filéu. A gente curte o amor filéu. E tem uma certa liberdade. Amigo fica sem ligar para o outro, e o amigo de verdade não cobra. Quando o outro liga, fica feliz. Oh, que legal que você ligou. Seu amigo, quando você liga para ele, ele fala assim: pô, até que enfim, né, resolveu ligar para os pobres. Não é teu amigo. Desliga, meu, desliga. Já esquece. Então, amizade é uma coisa muito natural. A gente curte, passaria a noite conversando. Abre o coração, fala bobagem. É amizade, é uma coisa maravilhosa que Deus deu para a gente. Amigos, amigas espirituais. E aqui nesse texto de João 21, essa conversa é muito engraçada, porque Jesus fala assim: Simão, filho de João, você me ágape? Aí o Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Aí Jesus, a segunda vez: Simão, filho de João, você me ágape? Aí o Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Aí Jesus, pela terceira vez: Simão, filho de João, você me filéu? E o Pedro diz assim: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu só te filéu. Eu não te ágape. Eu só te filéu. Mas o que é extraordinário é que Jesus diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas. Pastoreia, apacenta. Isso é extraordinário. Esse Pedro aqui, se essa conversa aqui tivesse acontecido um ano antes, 15 dias antes, na verdade não precisa ser um ano antes, 15 dias antes: Pedro, você me ágape? Claro que eu ágape você. Estou disposto a morrer por você. Se vier um soldado aí, eu puxo a faca e vou para cima dele, arranco a orelha dele. Eu te ágape. Para te matar, vai ter que me matar primeiro. Eu estou disposto a morrer por você. Claro que eu te ágape. 15 dias. Depois daquela noite de negou 3 vezes: Pedro, você me ágape? Desculpa, Jesus, eu só te filéu. Eu te curto de montão assim quando o Senhor está andando sobre as águas. Eu estou
estou contigo. O Senhor está transformando água em vinho, multiplicando os pães. Na hora que o Senhor está ressuscitando o pessoal lá, estamos juntos, ó, brother. Mas assim, esse lance de ir para a cruz, assim, de morrer, não deu. Eu achei que dava. Honestamente para o Senhor, eu achei que eu te ágape. Eu achava que eu te ágape, mas depois dessa última noite aí que eu te neguei 3 vezes, o Senhor está perguntando se eu te ágape, eu só te filéu. Desculpa, eu só te filéu. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E aqui alguma coisa para nós isso está dizendo, e dizendo assim, em alto e bom som. Primeiro é que nós não precisamos ser perfeitos e amar à perfeição para que Deus nos ame e nos inclua. Ed, você me ágape? Eu vou dizer, Senhor, desculpa, eu só te filéu. Não consigo nem perdoar meu cunhado, eu vou dizer que vou morrer pelo Senhor. Não consigo nem vencer um maço de cigarro. Não consigo nem dizer não para dinheiro sujo. Ágape, eu vou dizer que eu morro por Jesus, se eu sequer perdoo meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, sou capaz nem de perdoar. Eu vou dizer que eu morro por Jesus? Ô Ed, você me ágape? Falei, Jesus, eu te filéu. Quando assim eu estou numa pior e eu sei que o Senhor vai me socorrer, vai me ouvir, vai ouvir o meu desabafo, ouvir a minha oração, vai ouvir o meu choro, vai me acolher, dizer que me ama, eu te curto de montão, mas quando o Senhor vem com esse papo de virar outra face, não dá para, aí já é meio ágape assim, não dá para a gente continuar a conversar. De arcar com prejuízo, o camarada me pede a minha capa, eu tenho que dar a capa e a túnica, e dar o vestido, e o cinto, e a sandália, não dá, Jesus. Perdoar de novo, não vai dar. E outra, os meus sentimentos assim que eu tenho, os meus pensamentos assim, aquela vontade que eu tenho que aquela pessoa morra, que eu vou alimentando aquilo, que ela merece morrer, né? Ela merece, Jesus, o Senhor sabe o que ela fez comigo. E eu sei que está errado eu pensar isso, mas à noite assim, antes de dormir, eu lembro dela assim, com esse desejo que ela morra mesmo. Aí o Senhor vem perguntar para mim se eu te ágape. Eu não consigo nem gastar menos para doar mais. Eu não consigo nem cuidar direito da minha saúde. Não consigo nem dar tempo para conversar com a minha filha e com o meu filho. Eu sei que devo, mas não consigo. E o Senhor vem perguntar para mim se eu morreria pelo Senhor. O Senhor sabe que não. O problema é que se a gente falar assim com Jesus, Ele vai dizer, então tá bom, vem comigo que eu vou usar a sua vida, vou usar você, você vai trabalhar para mim, você é dos meus. Aí você se espanta, fala assim, não, peraí, se eu estivesse lá do lado, eu ia falar assim, ô Jesus, que esse Pedro aí, eu vou te falar uma coisa, Jesus. Além do cara não te amar como deve, ele tem a cara de pau de dizer para o Senhor que não. E o Senhor mesmo assim fala para ele vir trabalhar para o Senhor e dizer que ele é um dos seus. O que é que Jesus diria para mim se eu estivesse lá? Ele ia dizer assim para mim, primeiro você não entendeu nada, não se mete, porque você não entendeu nada. Agora, ele já entendeu.
E o que foi que Pedro entendeu? E o que foi que Jesus disse para Pedro, que demonstrou que o amor imperfeito de Pedro lhe era suficiente? Por que o amor imperfeito de Pedro era suficiente para Jesus? Porque Pedro sabia que o amor dele por Jesus era imperfeito. Quando Jesus pergunta: Pedro, você me ágape, você me ama à perfeição, você me ama do mesmo jeito que eu te amo? O Pedro diz assim: eu lamento muito, Jesus, eu acreditei que eu te amava assim, mas eu não te amo, e o Senhor sabe que eu não te amo. E Jesus então teria dito a Pedro: finalmente, Pedro, você chegou onde eu queria que você chegasse. Porque eu jamais acreditei que você me amava como você dizia que me amava. E jamais acreditei que você me amaria do jeito que disse que me amaria. O problema é que você não sabia disso. Você se achava perfeito. Você se achava capaz, você achava que você conseguiria um dia viver à altura do padrão que eu estabeleci de perfeição. Você se acreditava perfeito, Pedro. Esse é o seu problema. E agora, graças a Deus, você já não está mais iludido a seu respeito. E esse é um grande problema de uma espiritualidade legalista, moralista, farisaica. Gente que acredita que é perfeita. Se você foi criado numa família e numa igreja assim, em que você tem o jeito perfeito de falar, o jeito perfeito de vestir, o jeito perfeito de se comportar à mesa, você foi programado para ter uma carreira perfeita, uma atividade profissional perfeita, uma carreira meteoricamente perfeita, ganhar um dinheiro perfeito. Se você foi programado para ser perfeito, você vive no inferno. Por que você vive no inferno? Porque você não é perfeito. E aí você vive se culpando, se frustrando, e você vive desesperadamente tentando alcançar a perfeição, porque de alguma forma o diabo colocou na sua cabeça que para Deus amar você, ou para que você seja uma pessoa legal, você tem que ser perfeita. E você tenta ser perfeita, tenta ser perfeito, e você não consegue, não vai conseguir nunca, e você vive esse ciclo de tentar não conseguir, se culpar, se frustrar, e você vive essa coisa neurótica. Você não foi o pai perfeito, não foi a mãe perfeita, você não é o filho perfeito, não foi, não vai ser, nunca seria. Deus nunca pensou que você um dia conseguisse ser. Mas você se cobra isso. Sabe coisas que eu ouço, que as pessoas falam para mim, que elas acham que estão posando assim de piedosas? Pastor, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. É Satanás. É porque você não quer admitir que você não é perfeito? Não é perfeita? Você não é perfeito. Eu já falei para vocês que eu gosto do Calvin, né? Aquele cara que tem o amiguinho tigre dele, que é o Haroldo. O Calvin, ele vem assim, furioso, falando com o Haroldo: meu pai não quis assinar esse negócio. Aí o Haroldo pega para ler e está escrito lá: eu me comprometo a arcar com todos os custos de psiquiatria, terapia, psicólogo, que se fizerem necessários para esta criança em virtude da má educação que lhe dei. O pai não quis assinar, ele ficou bravo. Todo pai tinha que assinar um negócio desse. Toda mãe. Você não é perfeito. Você não é um marido perfeito, você não é a mulher perfeita. O que eu fiz de errado para ele me abandonar? Ele é que é um cafajeste. Não foi você que fez errado. Às vezes foi, mas geralmente não foi. Geralmente não foi. Porque não tem ninguém que é perfeito. Não tem ninguém que atenda perfeitamente às minhas expectativas. Não tem igreja, não tem pastor, não tem governo, não tem mulher, não tem filho, não tem nem Deus. Nem Deus é perfeito para mim. Deus demora. Deus deixa vivo uns caras que devia ter levado. Deus leva uns caras que podia ficar vivo mais tempo. Nem Deus é perfeito para nós. Vai querer que a tua mulher seja perfeita?
Então o que o Pedro descobre? Descobri que não sou perfeito, mas Jesus não me rejeitou. Jesus ainda me quer com Ele. Jesus ainda me quer para Ele. Jesus aceitou o meu ágape, o meu filéu, não está me cobrando o ágape. Ah, que ótimo! Mas tem um detalhezinho aqui, que eu acho que é o porquê Jesus disse para o Pedro: eu aceito o seu filéu. Primeiro, porque Jesus viu que o Pedro viu, que ele não era perfeito, e que ele não era capaz de amar a perfeição. A perfeição. Mas a segunda coisa que Jesus viu, acredito eu, é que o Pedro sentia muito não ser perfeito. Porque tem gente que descobre que não é perfeita. E descobre que não vai conseguir ser perfeita. E aí sabe o que faz? Se entrega à imperfeição. Quando você casou comigo, você já sabia que eu era assim. Opa! Quem era assim e vai ser assim para a vida toda, é cachorro. Ser humano, ele pode aprender, pode ser educado, pode mudar, pode pelo menos tentar. Eu sabia que você era assim quando a gente casou, mas não imaginei que você ia continuar assim por 40 anos. Não casei com o cachorro, casei com um homem que tem vergonha na cara, que tem sensibilidade, que pode se arrepender. Eu casei com uma mulher. Eu casei com uma mulher que podia desabrochar, que podia ser curada, que podia crescer, que podia vencer seus medos, que podia aprender a se amar, em vez de ficar no papel de vítima a vida inteira. Não pode se entregar à imperfeição. Quem se entrega à imperfeição e faz da sua imperfeição uma desculpa para ter uma vida porca, nojenta, é gente cínica. E Deus não se confia a perfeitinhos e perfeitinhas, mas Deus também não se confia a cínicos e cínicas. Aí Jesus fala para mim: ô Ed, você me ama? Eu falo assim: que é isso, Jesus? Tu sabe que eu sou pó. Carne é fraca, Jesus. Vai perdoando aí, 70 vezes 7. Está de brincadeira comigo? Está desdenhando do meu amor por você? Está fazendo pouco caso da graça? Você ainda não entendeu? Não entendeu o que Martinho Lutero disse? Martinho Lutero disse assim: o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, mas o amor de Deus gera o que vale a pena ser amado. A graça de Deus não pode ser vã para conosco. A graça de Deus, isto é, a predisposição generosa, bondosa, elegante, amorosa de Deus, não é licença para uma vida de esbórnia. Isso é vida de gente cínica. Se por um lado nós não somos perfeitinhos, também nós não vamos ser cínicos. E nós vamos ter que aprender a andar com Deus nessa dinâmica do amor. E onde é que está a dinâmica do amor? É uma profunda consciência de que eu jamais vou conseguir ser perfeito. Acompanhada de uma profunda tristeza por ter que dizer a Jesus: me perdoe, eu lamento muito, eu não te ágape, eu só te filéu. Porque é isso que Pedro fala. Pedro entristeceu-se. Eu fico a imaginar se não é essa tristeza que falta aos olhos de algumas pessoas.
Consciência de erro não é a mesma coisa que arrependimento. Lamento pelo erro não é a mesma coisa que arrependimento. Arrependimento vem acompanhado assim de uma vergonha profunda. Sabe como eu imagino essa conversa de Jesus com Pedro? Jesus olhando bem nos olhos de Pedro. E na hora em que Jesus fala assim, Pedro, você me ágape. O Pedro não tem sequer coragem de olhar nos olhos dele e diz assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu só te filéu. E ele espera o que vem. Porque essa foi a parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu que achava que era perfeito e o publicano que disse, Senhor, sê propício a mim, sou pecador. E sequer tinha coragem de levantar os olhos. Eu estava conversando com um amigo outro dia, ele disse assim, Ed, eu faço algumas coisas e eu tenho uma consciência assim de que eu não presto, que é esmagadora. E tem domingo assim que eu tenho até vergonha de ir na Ibabe. Falei, como assim? Ele falou, eu tenho vergonha de sentar lá e na hora que eu começar a orar, Deus falar assim para mim, mas tu é um cara de pau mesmo. Hein? Eu tenho vergonha. Aí eu falei assim, olha, há 2 perigos aí nessa sua experiência. A primeira é você deixar para ir na Ibabe, é você deixar de se ajoelhar para orar, é você deixar de se relacionar com Deus até que você acredite ter virtude suficiente. Porque aí você se tornou um perfeitinho, auto-enganado, auto-iludido. E não vai dar certo para conversar com Deus. No dia que você achar que pode entrar na presença de Deus sem vergonha, você perdeu. Primeiro perigo é você só ir quando você estiver achando que não está devendo nada para Deus. Esse dia nunca vai chegar. O outro perigo é porque você já sabe que deve e que vai continuar a dever o resto da vida, você abandonar tudo mesmo e falar, então eu vou me entregar para a esbórnia. Esse é outro perigo. Aí você terá se tornado um cínico. Na presença de Deus, quem estão? Aqueles que não são presunçosos e não são cínicos. Você me ágape? Não, Senhor, eu te filéu. Você não é presunçoso. Você me ágape? Não, Senhor, aí começa a escorrer uma lágrima. E você abaixa a cabeça e diz, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu só te filéu. E quando Deus olhar essa lágrima nos seus olhos, Ele vai dizer, você não é presunçoso e você não é cínico. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço e me ajuda a cuidar das minhas ovelhas, você é dos meus. O que é que Deus espera de nós? Autenticidade, verdade. Não a presunção dos religiosos que se querem parecer perfeitos, e nem o cinismo daqueles que se escondem atrás de uma errada noção da graça de Deus. O que Deus quer? Deus quer que a gente diga para eles, Senhor, o Senhor sabe o meu tamanho. E agora eu também sei. E eu sei que sem a tua graça eu nada posso. Eu descobri que é só na tua mão que eu posso alguma coisa. Quando chega esse dia, a gente começa a conversar com Deus. Até que chega o dia que a gente diz assim, eu na minha força, Senhor, nada posso. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso na tua graça. Tudo posso soprado pelo teu Espírito. Eu já estou humilhado e ajoelhado
dizendo para o Senhor que sem ti eu nada sou. Já não estou mais iludido a respeito de mim e nem com medo de dizer ao Senhor que eu não sou perfeito, porque eu já recebi esse teu olhar dizendo: o seu filéu me é suficiente, porque você não é nem presunçoso, e nem cínico, e nem cínica, e nem presunçosa. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço, e me ajuda a cuidar daquilo que é meu. Meu conselho para você nessa noite: segura na mão de Deus e vai, meu irmão. Se largar a mão, ou você cai para uma vida cínica, ou você se afunda num ciclo repetitivo de frustração e culpa e hipocrisia, tentando mostrar para os outros que você é perfeito e você é perfeito. Ou você então se entrega para uma vida dupla e põe uma máscara e põe uma cara de pau e começa a conviver. Nas duas pontas, não tenha dúvida, vai ter um dia em que a casa vai cair. Mas se você disser: Senhor, o Senhor sabe que eu só te filéu, mas eu quero segurar na tua mão e continuar tentando, porque eu não sou cínico, eu não sou cínica, não sou presunçoso nem presunçosa, mas eu não sou cínico e não sou cínica, eu seguro na tua mão e da tua graça eu dependo. Vamos ficar em pé, segura na mão de Deus, meu irmão, minha irmã, e vai.